Bom dia. Os destaques da edição de hoje do Jornal da Manhã. Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, homologa resultado final de concurso. Prefeitura Municipal de Manaus anuncia a abertura de 480 vagas para o curso de cuidador de idoso. Governo do Amazonas inicia pagamento da subvenção econômica da Junta e da Malva. Obras do Prosaiba UES entram na reta final. Mega Sena pode pagar um prêmio de 115 milhões de reais no sorteio deste sábado. Quem não acumula e Loto Fácil sai para 14 apostadores. Seleção brasileira é vaiada no primeiro tempo de sua estreia na Copa América, mas se recupera no segundo tempo e vence a fraca Bolívia. Justiça Federal de Minas Gerais isenta de pena o autor da facada no presidente Jair Bolsonaro. O presidente disse ontem que vai recorrer. Protestos contra a reforma da Previdência movimentam diversas capitais no país. Estados Unidos acusam o Irã dos ataques contra navios no Golfo Pérsico. Polícia registra aumento de 28% no registro de violência contra idosos no Amazonas. Jornal da Manhã está começando agora. 5h50 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje nesta cidade? Sol com algumas nuvens pela manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. O Clima Tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros hoje. A umidade relativa do ar em 68%, a temperatura no momento está na marca dos 26 graus. A máxima deve chegar aos 32 graus centígrados. Hoje é sábado, 15 de junho. Já se passaram 166 dias do ano e faltam agora 199 para terminar 2019. Dia de São Vito. Hoje também se comemora o Dia Nacional de Combate ao Colesterol e o Dia do Paleontólogo. Registros históricos. Alguns fatos acontecidos nesta data. O general Madeira de Melo, governador das Armas da Bahia, rompia com o regente em 1822. Era lançado em 1901 no Rio de Janeiro o jornal Correio da Manhã. Morria em 1908 o ex-presidente Afonso Pena. Era realizado o primeiro voo transatlântico entre os Estados Unidos e a Inglaterra em 1919. Pirâmide de 4.400 anos era descoberta no Vale dos Reis, no Egito, isto em 1932. Palestina, exército dos Estados Unidos, Itália e Tchecoslováquia eram enviados em defesa de Israel em 1948. O Acre, até então território, tornava-se Estado em 1962. O Congresso Nacional aprovava o divórcio em 1977. Manaus 5h51. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias, as primeiras notícias deste sábado. Quem pretende realizar festas juninas e ensaios de grupo de dança folclóricas em via pública deve ficar atento aos prazos para dar entrada nas solicitações e horários para ocupação de ruas e avenidas de Manaus. Para obter a autorização do evento, o responsável pela festa precisa apresentar documentos em órgãos públicos competentes. Em virtude da sequência de documentos e instituições que devem ser procuradas pelos organizadores do evento, a orientação da Prefeitura de Manaus é que os procedimentos sejam iniciados com pelo menos 20 dias de antecedência da festa. Em relação aos horários de fechamento das ruas, a gestão do trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana alerta que os eventos sejam encerrados até 1h. E a partir desse horário, as vias devem ser liberadas para o tráfego de veículos. Para dar entrada nos procedimentos, o interessado procura primeiramente o setor de atendimento da gestão de transporte do IMMU, localizado na Avenida Barão de Indaiá, 330, bairro de Flores. O organizador do evento deve se informar nessa repartição pública sobre os procedimentos exigidos nessa etapa inicial. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, homologou nesta sexta-feira o concurso público para a efetivação de 208 servidores para os cargos de níveis fundamental, médio e superior. A publicação está disponível no Diário Oficial do Amazonas. As datas de convocação e nomeação dos aprovados serão definidas pelo governo do estado. De acordo com a ADAF, os aprovados reforçarão os compromissos da entidade relativos às ações de defesa animal e vegetal no Amazonas. O concurso ofereceu aos candidatos de nível superior cargos para fiscal agropecuário nas especialidades de médico veterinário, engenheiro agrônomo e engenheiro florestal, contador, economista, estatístico, analista de rede, administrador e jornalista. Manaus 5h53.
O governo do Amazonas, por meio da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, realizou na manhã desta sexta-feira, na Arena da Amazônia, a Conferência Estadual Extraordinária de Juventude do Amazonas. Estiveram presentes pela manhã a secretária nacional de Juventude, Jaiana Nicareta, que ressaltou a importância da reativação do Conselho Estadual de Juventude do Amazonas, SEJAM. Reativar o SEJAM é construir uma relação entre o governo e a sociedade civil e assim juntos pensarmos as políticas públicas para a juventude amazonense, destacou ela. A Águas de Manaus está facilitando o pagamento de faturas de água e esgoto, disponibilizando o parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito. A novidade para os clientes da concessionária começou a valer a partir deste mês e as negociações já podem ser feitas nas lojas localizadas nos atendimentos dos parques Alvorada, Compensa, Cidade Nova, São José, Shoppings, Cidade Leste, Via Norte e T4 e na loja central da Águas de Manaus, Avenida Leonardo Malcher. Manaus 554. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, a ASAM, vai reforçar a fiscalização de veículos fretados na região metropolitana de Manaus. O ponto de partida será a realização de várias operações conjuntas em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-M, Batalhão de Policiamento de Trânsito, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e Comitê de Gestão Integrada da Ponte Rio Negro. Um dos focos é a circulação de veículos clandestinos, que em geral são fretados em feriados, datas comemorativas e fins de semana. As ações serão realizadas nas principais saídas e entradas da capital e intensificarão o controle de concessão de registros, além de acompanhamento, caracterização, abordagem e autuação de veículos em atividade irregular, ou seja, que não estão autorizados pela ação a realizarem o transporte fretado. Somente os veículos previamente cadastrados poderão realizar o serviço de fretamento intermunicipal. A permissão deve ser adquirida por meio do cadastro mediante a apresentação da documentação da empresa, no caso registro do veículo, registro e seguro da viagem, autorização provisória e do motorista, a habilitação, portanto, bem como pela verificação de equipamentos obrigatórios como cintos e tacógrafos. As exigências visam organização, controle e fiscalização para que sejam efetivadas as condições de segurança, eficiência e cortesia aos usuários. Já foram cadastrados 598 veículos. Para o diretor-presidente da ASAM, Akran Isper Júnior, o reforço nos trabalhos na região metropolitana de Manaus é importante em razão da quantidade de usuários impactados. Manaus 556. Mais de 150 agricultores familiares de Lábrea foram beneficiados pelo governo do Amazonas por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, com a entrega de semente de milho e de feijão. O objetivo é incentivar a produção das culturas na região, que hoje gira em torno de 300 toneladas de milho e 500 toneladas de feijão. A entrega iniciou no mês de fevereiro e vai até o mês de agosto. Para as famílias rurais que desejam receber o incentivo, é necessário procurar o escritório do IDAM no município e apresentar documentos que comprovem a atividade no campo. Atualmente, a principal atividade desenvolvida por agricultores da região está voltada ao cultivo de mandioca para a produção de farinha, além do plantio de banana, abacaxi, cupuaçu e açaí. No mesmo formato de concertos para a juventude, com a Amazonas Filarmônica, um encontro com a Amazonas Band, a Orquestra de Violões do Amazonas apresenta o concerto didático neste domingo às 11 horas no Teatro Amazonas. O evento tem a proposta de apresentar a história e a trajetória do violão pela música de forma descontraída, com espaço para a interatividade do público. O espetáculo é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e tem entrada gratuita. Ao mesmo tempo em que conversa com o público sobre as curiosidades de uma orquestra e sobre o instrumento, será apresentado um repertório que vai do Renascimento ao Barroco, abrangendo clássicos e também obras mais atuais. De acordo com o maestro Davi Nunes, da OVAN, o violão será apresentado em texto com a história. Ainda de acordo com o maestro, a apresentação abrirá espaço para perguntas do público sobre a OVAN e até convites para reger a orquestra. O relato Etnodesenvolvimento e Hibridismo Cultural, desenvolvido pelos alunos e professores do curso de Engenharia de Produção da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, ganhou o segundo lugar no Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, na categoria Ensino Superior, na última quinta-feira, na sede do Sebrae Amazonas. De acordo com o aluno vencedor, Lucian Vilácio, o projeto atua na comunidade indígena Saú-Apê, localizada no rio Ariaú, 27 quilômetros de Manaus.
Ele explica que o trabalho consiste em traçar um plano estratégico de como continuar atraindo turistas à comunidade, mesmo com a concorrência de outras comunidades. A Polícia Militar do Amazonas realizou na manhã desta sexta-feira o estágio de capacitação profissional no auditório da Universidade Newton Lins, localizada na Avenida Professor Newton Lins, bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. Segundo o chefe do Estado-Maior Geral, Coronel P.M. Negreiros, que esteve presente no local, o objetivo do estágio é nivelar os procedimentos operacionais que serão aplicados antes, durante e após o Festival Folclórico de Parintins, que este ano contará com 520 policiais militares sob a coordenação do Coronel P.M. Márcio Santiago e o comando do Tenente Coronel Luiz Navarro. O estágio teve carga horária de 3 horas e abordou diversas disciplinas de segurança pública, conforme as diretrizes básicas da Polícia Militar do Amazonas. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bem, Eduardo, o governador Wilson Lima visita Manacapuru pela segunda vez e diz acreditar na força do setor primário. Sua primeira visita foi no dia 16 de maio, quando participou da reinauguração de uma fábrica de beneficiamento de açaí. Desta vez, a vinda do governador foi para efetuar o pagamento da subvenção da juta e da malva aos juticultores de Manacapuru e mais 11 municípios do interior do estado. Durante a entrevista ao Jornal da Manhã, o governador relatou a significância do valor investido. Desde 2014, que há safras que não foram pagas da subvenção da malva e da juta, que já foi uma atividade econômica muito significativa para essa região. E hoje nós estamos liberando 3,5 milhões de reais, há um resquício também de 1,5 milhão de reais de alguns produtores que não haviam apresentado a documentação em tempo hábil. Já autorizei para que esse pagamento também aconteça agora, ou seja, são 5 milhões de reais que o governo do estado está pagando para esses pequenos produtores que têm uma participação significativa na economia dessa região. São aproximadamente 700 que estão sendo beneficiados de 12 municípios. O prefeito Beto D'Angelo, que se fez presente na cerimônia de entrega dos cheques, também falou da importância do pagamento. Na verdade, a gente sempre espera o melhor. Não só o município da Manacapuru, mas todo o estado do Amazonas vem sofrendo com a cheia nesse momento, mas graças a Deus chega num momento muito oportuno para todos os nossos produtores rurais, uma forma de atenuar o problema enfrentado nesse momento em relação à cheia, né? Então, vem para aquecer o comércio, vai retornar para a comunidade esse recurso, dando condições para que nossos irmãos ribeirinhos superem esse momento de dificuldade em relação à cheia. Fico feliz e agradeço ao governo do estado por isso. A deputada Alessandra Campelo, uma das mentoras do pagamento da subvenção aos juticultores, fala da luta pela conquista desses pagamentos. São 4 anos de muita luta e agora o governador Wilson Lima, no ano que não é eleitoral, vem e cumpre com o direito do cidadão. Então está de parabéns o governador, está de parabéns o produtor rural, que está recebendo aí sua dignidade de volta. Então o nosso mandato vai continuar lutando e a partir de agora, se Deus quiser, são 4 anos com garantia de que esse pagamento vai ser feito em dia. E ano que vem vai ter a distribuição de 40 toneladas de semente. O Amazonas já foi um dos maiores produtores do mundo de juta, já esteve entre os maiores. E hoje a nossa produção é muito pequena, mas vamos voltar a crescer. A cerimônia de entrega se deu na manhã de ontem no Galpão da Flor Matizada e contou com a presença de várias autoridades, dentre elas a primeira-dama do município, senhora Laura D'Angelo, vereadores, secretários e deputados estaduais. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h07. A reforma e ampliação das instalações destinadas à prática de ecoterapia do 1º Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar do Amazonas, localizada na Avenida Tiradentes, esquina com a Rua Manuel de Nóbrega, no conjunto Dom Pedro I, zona centro-oeste de Manaus, estão com 75% de conclusão. A previsão de entrega da obra é setembro deste ano. A obra contempla a reforma e ampliação de 4 edificações, um galpão principal que será usado como picadeiro, o prédio da administração, um galpão que será usado como depósito e um outro menor para a esterqueira. A ecoterapia é um método que busca o desenvolvimento psicossocial de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais, dentre elas a paralisia cerebral, o autismo, a hiperatividade, a deficiência auditiva, a síndrome de Down, no Asperger e de UES, dentre outras. Com essa obra, o governo do Amazonas, por meio da CENFRA, do FPS e da Polícia Militar do Amazonas, não só melhora o atendimento, como também aumenta a oferta de vagas para os interessados, frisou o titular da CENFRA, Carlos Henrique Lima.
O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho CETRAB, atendeu aproximadamente 3.200 pessoas nesta sexta-feira. A maioria dos candidatos para as vagas de primeiro emprego para o cargo de operador de produção. Conforme a secretária da CETRAB, Neila Ezrak, a secretaria continua buscando novas parcerias para ampliar o número de ofertas para a população, pois entende que o trabalho é um direito social do cidadão que promove a valorização e a dignidade do ser humano, disse, destacando que o número de vagas aumentou neste ano. A CETRAB funciona de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas na Avenida de Djalma Batista, 1018 Chapada, entre os shoppings Amazonas e Manaus Plaza, na zona Centro-Sul. Além do alunos do curso de qualificação manutenção de motocicletas oferecido pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, já tem proposta de emprego antes mesmo de concluírem os estudos. A demanda crescente pelo serviço em Manaus fez com que uma empresa local se mostrasse interessada em contratar futuros profissionais. O curso é oferecido no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, em parceria com a Secretaria de Estado e Assistência Social, CEAS. Manaus 6 e 9. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza a abertura do projeto Mosaico Cultural da Educação às 10 horas deste domingo no Teatro Amazonas, no centro de Manaus. As inscrições para participar do projeto foram lançadas pelo prefeito Arthur Vigílio Neto nesta quinta-feira 13 no auditório Isabel Vitória de Matos Pereira e do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, Zona Oeste. As atividades culturais gratuitas serão disponibilizadas aos educadores da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus no período do recesso escolar. Serviços de Saúde e Cidadania encerraram a Semana de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, promovida pela UBS Silas Santos, da Prefeitura de Manaus, localizada na Rua 16, no bairro São José Operário. As atividades foram realizadas ontem em parceria com acadêmicos de enfermagem da Faculdade Estácio de Sá, com atendimento de saúde, psicológico e jurídico para os idosos da comunidade. O evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, teve como objetivo promover saúde para a pessoa idosa, proporcionando rapidez e qualidade de vida para os idosos. A coordenadora do grupo Girassol, Odete Ferreira, explicou que a semana contou com uma programação especial para os idosos na UBS, facilitando o acesso deles aos serviços que são oferecidos na unidade. Temos atividade, tá? Nós temos a educadora física, que tem um grupo também que funciona, né? Quarta e sexta-feira aqui na unidade, tá? E essa semana é toda voltada para esse tema. 6 horas 10 minutos em Manaus. Professores administrativos, serviços gerais e manipuladores de alimentos do Centro Municipal de Educação Infantil, o CMEI Paulo Erban Jacó, no bairro da Nova 2, no norte de Manaus, participaram ontem da oficina pedagógica sobre o projeto de engajamento familiar do Programa Avançado de Implementação de Políticas Públicas. A ação é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, que chegou à 4ª fase e agora conta com a participação de toda a comunidade escolar. Ao final dos trabalhos, os grupos compartilham as experiências obedecendo ao tempo de apresentação. O CIMEI atende 325 crianças, primeiro e segundo períodos, e de acordo... Dentro da escola, talvez para trocar uma lâmpada, arrumar um cano, trocar uma descarga, mas de fato ele tem que participar nas atividades para o desenvolvimento da criança, para que a criança consiga desenvolver. Esse projeto, ele vai nos ajudar bastante. A gente vai ter mais leitura. Esse momento agora de estudo, para ler o material, para refletir, já colocar as suas ações, é importante. Toda a comunidade escolar precisa parar, né? As serviços gerais, manipuladores, todo mundo precisa estar ciente do que nós estamos fazendo. E depois nós teremos um momento com os responsáveis de referência. E assim, eles já se sentem, nós, CMEI Paulo Erban, a gente já se sente referência por estar participando desse projeto. E os pais, a gente já percebe que mesmo antes do projeto, a gente já faz todo um trabalho. A gente já faz de chamar os pais, de conversar, de querer que eles participem das atividades, abrindo realmente as portas do CMEI para que as atividades sejam realizadas junto com os pais. Para o professor do segundo período, Amaury Miranda, a educação não acontece somente dentro da sala de aula, mas é necessário haver a união entre comunidade escolar e família. A gente sabe que a educação não acontece apenas dentro da sala de aula, né? Tem todo um contexto, e principalmente essa parte família, comunidade e escola. E trazer os pais para dentro da escola, para dentro da sala de aula, é passar essa responsabilidade de forma concreta para eles. Porque falar, eles não internalizam muito bem. Mas trazendo para a sala de aula, essa internalização ocorre de uma forma muito mais completa. E para eles compreenderem, é muito mais fácil.
Às 6h13. A criação de um posto da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 180 da rodovia BR-230, aumento do efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, além da presença efetiva de um juiz e de um promotor de justiça para trabalhar na cidade, foram algumas das reivindicações feitas pelo público presente na audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, presidida pelo deputado Cabo Maciel do PR, do plenário Luiz Castro Caetano dos Santos, da Câmara Municipal de Apuí, atendendo o requerimento aprovado pela bancada de vereadores de Apuí. Para o parlamentar republicano, a rodovia BR-230 é um verdadeiro tapete vermelho para o tráfico de drogas. Agora, acrescentou Maciel, não adianta a polícia tentar combater o tráfico depois que a droga passa na fronteira vinda da Bolívia. A própria população apuiense disse sentir-se impotente para denunciar o fato devido à ausência de órgão do governo federal na região. A Prefeitura de Manaus abre vagas para o curso de cuidador de idosos, o Cuidadoso, nos dias 24, 25 e 26 deste mês, por meio do site da Fundação de Apoio ao Idoso, Dr. Thomas, neste endereço, drthomas.manaus.am.gov.br. A primeira fase do processo seletivo é a pré-inscrição. Serão disponibilizadas 480 vagas divididas entre os períodos vespertino e noturno, sendo 240 em cada turno. A relação de pré-inscritos estará disponível no dia 27 de junho, também no portal. 6h14 em Manaus. A Prefeitura de Manaus já participou no acumulado de 2019 de 17 operações noturnas de combate à poluição sonora, com 85 estabelecimentos abordados e 19 multas lavradas a estabelecimentos denunciados por abuso de som e descumprimento de interdição. No total foram 27 autos de apreensão de equipamentos, 23 autos de interdição e 8 notificações, totalizando 77 procedimentos em todas as zonas da cidade. O balanço contabiliza ações realizadas de janeiro até o último dia 7 de junho. Em 2018, a poluição sonora foi o crime ambiental mais denunciado nas SEMAS. Ele encabeçou o ranking de denúncias com 3.859 registros. Em 2017 foram 3.542 denúncias. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA, iniciou nesta sexta-feira o processo de demolição de um prédio localizado na rua Japurá, bairro da Praça 14, na zona sul de Manaus. A edificação apresentava condições precárias e insalubres, com grave risco de desabamento, constatado por meio de laudos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Amazonas. Com a desocupação, o primeiro passo foi a desativação pela Amazonas Energia de 83 ligações clandestinas de energia elétrica. A demolição total, sem previsão de execução, em até 15 dias, sob a coordenação da CINFRA. Manaus 6:16. A Junta Comercial do Estado do Amazonas, JUSEA, retoma na próxima segunda-feira a digitalização de acervo estimado em 10 milhões de documentos, alguns arquivados há mais de 100 anos. A ação faz parte do processo de modernização da autarquia e de medidas de segurança do acervo histórico acumulado ao longo dos 128 anos de existência da Junta Comercial Amazonense. O projeto de digitalização é feito em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e retoma um trabalho iniciado no ano de 2015, quando 1.075 caixas com documentos foram digitalizados. O serviço estava paralisado há 3 anos e agora deve ser concluído em 6 meses. O novo sistema de transferência de emergências reguladas da Secretaria de Estado de Saúde está sendo bem avaliado por diretores das unidades de saúde do interior. O sistema implantado na semana passada melhorou, conforme opinião dos diretores, as transferências de pacientes em estado grave do interior para Manaus em UTI aérea, com garantia de leitos nos hospitais. Criado por meio de portaria assinada pelo secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, o Cister viabiliza as transferências de pacientes em estado crítico à rede hospitalar de atenção às urgências e emergências da capital via regulação. Serve tanto para a transferência intermunicipal do interior para Manaus, quanto entre as unidades de saúde da capital. O governo do Amazonas informa que os dados apresentados pela Secretaria de Estado da Fazenda, CEFAZ-AM, na Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado, confirma o quadro que tem sido apresentado pelo Estado desde que a nova gestão estadual assumiu em janeiro de 2019. Informa ainda que tem tomado todas as medidas possíveis para reduzir o déficit orçamentário e dívidas herdadas do governo passado e também fazer frente ao cenário da economia nacional
que é de lenta recuperação. Além das reposições de database concedidas este ano, o governo também honrou com compromissos assumidos pelo governo passado, que escalonou reajustes salariais para o exercício de 2019 sem a previsão orçamentária necessária. Quando o atual governo assumiu, o déficit orçamentário e dívidas herdadas somavam mais de 3 bilhões de reais e o gasto compensal já ultrapassava o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os trabalhos de recuperação do sistema viário de Manicoré contemplam 29 ruas que correspondem a 18,6 quilômetros de obras em execução. As obras foram retomadas pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, e estão sendo realizadas em 2 frentes de intervenção para garantir melhorias no escoamento agrícola e na qualidade de vida da população. Em 19 ruas estão sendo realizados os serviços de pavimentação, totalizando 11,4 quilômetros, e os serviços de tapa-buraco em outras 10 vias com 7,2 quilômetros de extensão. As obras do Programa de Saneamento Integral de Maués, Prosai Maués, no município de Maués, estão com 89,14% de conclusão e devem ser entregas à população até setembro deste ano. A execução dos trabalhos na cidade são realizadas pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado da Região Metropolitana e Unidade de Gestura de Projetos Especiais, a UGPE. O programa busca contribuir para a solução dos problemas de saneamento básico, urbanísticos e socioambientais do município. O Prosai Maués engloba a urbanização das lagoas do Marizia e Prata, das obras de construção e recuperação para captação, armazenamento e distribuição de água, bem como obras direcionadas para a recuperação da estação de tratamento de esgoto ET e da rede de esgoto do município. A estrutura do sistema de abastecimento de água do programa, que inclui captação, armazenamento e distribuição de água, está concluído. O município vai receber 90% de cobertura de água tratada e também a maior cobertura de rede de esgoto do país, informou o secretário Carlos Henrique Lima, da CEINFRA. As obras na Lagoa do Prata e Marizia estão com 91% e 74% de execução, respectivamente. Nessas localidades, a população vai poder contar com pista de caminhada, praças, quadras de esportes, academia ao ar livre e bicicletário. O investimento do Prosai Maués é de 35 milhões de dólares, sendo 24,5 milhões de dólares do BID e 10,5 milhões de contrapartida do governo do estado. Polícia. Entre janeiro e abril, houve aumento nas denúncias e no registro de violência contra idosos em Manaus. Ao todo foram formalizadas 4.681 ocorrências, crescimento de 28% na comparação com o mesmo período do ano passado, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública. Para a titular da Delegacia Especializada de Crime contra o Idoso, Andréa Nascimento, a maior notificação de casos pode ser encarada como positiva, uma vez que representa a segurança das vítimas em denunciar e também maior engajamento da sociedade no combate a esse tipo de violência, na maioria das vezes represada em ambiente doméstico. Em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado neste sábado, os órgãos da rede de proteção do governo do Amazonas vão realizar uma caminhada com concentração na Praça do Congresso, no centro da capital. A concentração será a partir das 7h30. O número de casos registrados até abril engloba 9 tipos de crimes. Enquanto este ano foram 4,6 mil ocorrências, no ano passado foram 3.666. Este ano, os principais registros são relacionados a furto, 1.115, roubo, 502, ameaça, 405, injúria, 369 registros e perturbação da tranquilidade com 200 registros. Manaus 6h24. Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária, em incursão na invasão do Monte Cristo, comunidade Carlos Braga, zona norte de Manaus, apreenderam uma adolescente que transitava pela área, carregando drogas, possivelmente para realizar comércio ilícito do produto. Segundo os policiais militares que efetuaram a abordagem com a adolescente de 17 anos, foram encontradas 2 porções grandes de maconha e uma trouxinha da mesma substância. A adolescente foi detida e, após diálogo, conduzida pelos policiais até o barraco onde reside. No local foi apreendido um colete balístico cor preta apresentando o brasão da
Polícia Militar do Diante Amazonas. dos fatos, a adolescente, junto com material ilícito, foi encaminhada à delegacia especializada em apuração de atos infracionais para as providências cabíveis. Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária SICOM detiveram 4 homens suspeitos de roubar um veículo modelo Gol, placa JXS 7106, nas proximidades do Parque dos Bilhares. A ação policial aconteceu na rua 5 de julho, no bairro Gilberto Mestrinho, por meio de rastreamento de celular que apontou a localização na qual supostamente os criminosos estariam. Na abordagem, os policiais encontraram os suspeitos portando uma bolsa, 4 telefones celulares, documentos diversos e um simulacro de pistola. Eles foram apresentados ao 12º Distrito Integrado de Polícia DIP para a realização dos procedimentos judiciais cabíveis. Uma idosa de 87 anos teve R$12.627 desviados pelos próprios familiares no interior do Amazonas, segundo a polícia. O caso aconteceu em Fonte Boa, município localizado a 678 quilômetros de Manaus. De acordo com a equipe de investigação da 55ª Delegacia Interativa da Polícia DIP, o dinheiro é proveniente de um benefício social. A polícia passou a acompanhar o caso após receber denúncia de que os familiares estavam se apropriando indevidamente do benefício. Policiais da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar do município de Presidente Figueiredo detiveram 2 homens de 18 anos e uma mulher de 26 suspeitos de tráfico de entorpecentes. Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando avistou um homem em atitude suspeita. Durante a abordagem foi verificado que no telefone celular havia indício de comercialização de substâncias ilícitas. Os militares realizaram um cerco para localizar os suspeitos por meio de mensagens telefônicas que estavam sendo enviadas. No endereço citado nas conversas, os policiais iniciaram buscas e encontraram no quintal, embaixo de um saco com areia, 87 trouxinhas de suposta oxi, a quantia de R$29 em espécie e 2 telefones celulares. O trio foi conduzido ao 37º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos judiciais. Loteria. Antes dos números das loterias, Edson, vamos interagir com os nossos ouvintes aqui no aplicativo humano. Um ouvinte está informando sobre a colisão entre um carro e uma motocicleta lá na Avenida Buriti, que deixou um motoqueiro ferido e precisando de atendimento do SAMU. Trânsito complicado no momento por conta do engarrafamento e a presença, claro, de curiosos que ficam, ninguém ajuda nada, mas fica ali com o celular, todo mundo com celular para filmar, para fotografar essa coisa toda. Então, atenção SAMU, atenção pessoal do trânsito, acidente entre um carro e motocicleta lá na Avenida Buriti, lá no Distrito Industrial. O nosso bom dia pro seu Pedro Hamilton, ouvinte assíduo do Jornal da Manhã, mandou um abraço forte pro Edson Mello, pro Paulo Guerra, pro Eduardo Silva, para o Hernandes Sampaio, para toda a equipe do Jornal da Manhã aqui da Rádio Difusora. Voltando à questão do acidente, o local é próximo ao posto de gasolina Petro Amazon, no sentido centro. Bom dia, portanto, aos nossos ouvintes. Vamos aos números das loterias, começando pela informação sobre o concurso de hoje da Mega Sena, que pode pagar um prêmio de R$115 milhões. Hoje é o sorteio de número 2160 da Mega Sena, que pode pagar um prêmio de R$115 milhões. Está acumulado a pelo menos uns 5 concursos e já está em R$115 milhões. O sorteio acontece às 20 horas de hoje, pelo horário de Brasília, 19 horas hora Manaus, lá em São Paulo, capital. Vamos aos números então das loterias sorteadas ontem, começando pela Lotomania, concurso número 1978. 20 números acertados, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 18, R$4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. 19 números acertados, 11 apostas ganhadoras, prêmio R$22.071,68. 18 dezenas, foram 164 apostas ganhadoras. O prêmio R$1.321,80. 17 números acertados, 1.336 apostas ganhadoras, prêmio R$113,57. 16 dezenas acertadas, 7.551 apostas ganhadoras. O prêmio R$20 mais 9 centavos. 15 números acertados, 31.372 apostas ganhadoras, prêmio R$4,83. E o azarão? O azarão continuou com azar, não deu sorte, não houve acertador, com 0 acertos. Vamos então às dezenas da Lotomania, concurso de número 1978. 03 08 20 22 28 30 37 38 43 58 68 80 82 84 86
88. 89. 91. 95. E 98. Vamos repetir dezenas. Dezena 03. 08. 20. 22. 28. 30. 37. 38. 43. 58. 68. 80. 82. 84. 86. 88. 89. 91. 95. 98. O assunto agora é quina, concurso de número 5001. Também acumulou novo acertador na faixa principal. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, R$140 mil. A quadra teve 66 apostas ganhadoras, o prêmio para cada um R$9.257,85. O terno teve 7.053 apostas ganhadoras com premiação individual de R$130,27. O Duque 189.597 apostas ganhadoras, prêmio R$12,66. Atenção para as dezenas da quina, concurso de número 5001, sorteadas ontem. 12, 32, 45, 64, 80. Repetindo, 12, 32, 45, 64 e 80. Vamos agora falar de Loto Fácil, concurso de número 1827. 15 acertos, foram 14 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$127.374,89, um dos menores prêmios da Loto Fácil. Aqui foi muito dividido. Os 15 ganhadores são de Eunápolis, na Bahia, Paracatu, Minas Gerais, Várzea Grande, no Mato Grosso, Rancho Alegre do Oeste e Toledo, no Paraná, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, claro, Lages, em Santa Catarina. Aí vem Campinas, Franca, Olambra, Mogi Guaçu e São Paulo, capital, com 3. Eduardo, não saiu umazinha para Manaus? Não, até agora não. Tá empacado lá por baixo. Agora com 14 acertos, 935 apostas ganhadoras, prêmio R$838,33. 3 acertos, 23.843 apostas ganhadoras. O prêmio aqui já é fixo, R$20. 12 acertos, 241,063 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 1.174.817 apostas ganhadoras. O prêmio R$4. Vamos às dezenas da Loto Fácil, concurso de número 1827. Anote: 01, 03, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24. Vamos repetir as dezenas do concurso 1827 da Loto Fácil, sorteadas ontem lá em São Paulo. 01, 03, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24. Agora 6h34 em Manaus. Esportes. A FIFA atualizou nesta sexta-feira, poucas horas antes do início da Copa América, o seu ranking de seleções. E o Brasil manteve o terceiro lugar atrás da líder Bélgica e da França. O destaque do top 10 foi Portugal, de Cristiano Ronaldo, que subiu 2 postos e alcançou a 5ª posição. Em razão das recentes vitórias e amistosos, a seleção brasileira subiu de 1.676 para 1.681 pontos, ficando mais próximo da França. A atual campeã mundial oscilou para baixo, caindo de 1.734 para 1.718. O Brasil estreia na Copa América às 21h30. Estreou ontem contra a Bolívia no estádio Morumbi, em São Paulo. Um bom resultado com o eventual título poderá levar os comandados de Tite para mais perto do topo. Ao mesmo tempo, franceses e belgas disputam partidas das eliminatórias da Eurocopa de 2020. A Bélgica, semifinalista da Copa do Mundo da Rússia, ampliou ligeiramente sua vantagem na ponta ao passar de 1.737 para 1.746 pontos. A Inglaterra, outra semifinalista do último Mundial, manteve a 4ª colocação. Mas agora já sofre a ameaça de Portugal, que subiu para o 5º posto em razão do título da Liga das Nações da UEFA no fim de semana passado. Diante desta subida, a Croácia perdeu um posto e figura agora em 6º. Na sequência, Espanha e Uruguai viveram situações opostas. Enquanto os europeus ganharam 2 posições, a equipe sul-americana perdeu 2. Os espanhóis estão em 7º lugar, logo à frente dos uruguaios, que também disputarão a Copa América aqui no Brasil. A Suíça, que perdeu uma posição, e a Dinamarca completam o top 10. O placar dos jogos de ontem, começando pela Série C, Juventude 0, Volta Redonda também 0. E na
na Copa do Mundo Feminina. Japão 2, Escócia 1. Jamaica 0, Itália 5. Inglaterra 1, Argentina 0. Na Copa América, Brasil 3, Bolívia 0. A seleção brasileira na Copa América não será mais o time de Neymar, mas deve ser agora o de Felipe Coutinho. O jogador do Barcelona assumiu a responsabilidade, fez 2 gols e comandou a vitória da equipe sobre a fraca Bolívia por 3-0 nesta sexta-feira, na partida de abertura no estádio do Morumbi. Mesmo sem ser brilhante, o Brasil começa a campanha com um resultado positivo e um personagem disposto a ser o novo protagonista. Mas a seleção chegou a ser vaiada ao final do primeiro tempo. Os jogos deste sábado, o Campeonato Brasileiro Série C, às 16 horas, hora Brasília, jogam Ferroviário do Ceará e Imperatriz. Às 17 horas, Paysandu e Luverdense. 19h15, Sampaio Correia e ABC, lá no Castelão. Eduardo, e a Copa do Mundo Feminina? Às 10 horas jogam Holanda e Camarões. 16 horas. Canadá e Nova Zelândia. Copa América, 16 horas. Venezuela e Peru na Arena Grêmio. E às 19 horas. Argentina e Colômbia. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira após declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, num dia já negativo no exterior. A moeda norte-americana fechou em alta de 1,19%, vendida a R$3,89,96. Na máxima da sessão, até o momento chegou a 3,9135. O principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira, pressionado pela queda das ações de bancos, ainda sob efeito da proposta de estender a alíquota maior de imposto sobre o setor, como parte do relatório da reforma da Previdência, destaca a Reuters. O Ibovespa caiu 0,74% a 98.040 pontos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse na tarde desta sexta-feira que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está gerando uma crise desnecessária e que o governo Bolsonaro virou uma usina de crises. Hoje, infelizmente, é meu amigo Paulo Guedes gerando uma crise desnecessária, afirmou Maia à Globo News após participar em São Paulo de um seminário sobre o cenário político e econômico do país. A vida inteira, o ministro da Economia sempre foi o bombeiro das crises. Agora, o bombeiro vai ser a Câmara. Nós não vamos dar bola para o ministro Paulo Guedes com as agressões que ele fez agora ao parlamento. Maia disse que blindou a reforma da Previdência de crises que são geradas pelo governo. Nós queremos deixar claro que essa usina de crises que se tornou nos últimos meses o governo não vai chegar na Câmara. Nós vamos blindar a Câmara, disse Maia. 6h40 em Manaus. O nível de atividade da economia brasileira registrou queda em abril, segundo informações divulgadas pelo Banco Central nesta sexta-feira. O chamado Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBCBR, considerado uma prévia do resultado do PIB, apresentou um recuo de 0,47% em abril, na comparação com março de 2019. O resultado foi calculado após ajuste sazonal. Os preços da gasolina e do etanol fecharam a semana com recuo médio de cerca de 0,8% nos postos em relação à semana anterior. Mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, nesta sexta-feira, enquanto as cotações do diesel também caíram. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira 14 pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostra que 75% das grandes indústrias fizeram algum tipo de investimento em 2018, número inferior ao de empresas que planejavam fazer algum investimento no ano passado, 81%. Entre as empresas que fizeram investimentos no ano passado, pouco mais da metade, 51%, não investiu o planejado. Segundo o estudo, dessas 38% realizaram investimentos apenas parcialmente. 9% adiaram os projetos para 2019 e 4% cancelaram ou adiaram para depois de 2019. Agora 6h42 em Manaus. O Supremo Tribunal Federal, STF, divulgou na noite desta sexta-feira a pauta de julgamento do segundo semestre. Conforme a pauta, a validade da tabela de frete será julgada em 4 de setembro e o porte de drogas para consumo em 6 de novembro. Embora a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, tenha pedido a inclusão, a pauta divulgada não prevê o julgamento sobre a validade das prisões após condenação em segunda instância. Ações apresentadas ao STF contestam a medida provisória já convertida em lei, editada no governo Michel Temer, que instituiu a tabela com preços mínimos para o frete rodoviário. Na ocasião, a medida atendeu aos caminhoneiros que faziam greve em todo o país. Entidades empresariais argumentam que estabelecer um preço mínimo viola princípios da livre concorrência, da livre iniciativa e da defesa do consumidor.
6h43 em Ibanal. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia está prestes a sair, que agora falta apenas uma coisinha ou outra, como chegar a um entendimento com vinicultores e com o setor de laticínios. O juiz Bruno Savino, da Terceira Vara Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, expediu nesta sexta-feira a sentença de Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro, e converteu a prisão preventiva em internação por tempo indeterminado. Pela decisão, o agressor deverá permanecer no presídio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A internação deverá perdurar por prazo indeterminado e, enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, determinou Savino. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que vai recorrer da decisão judicial que isentou de pena Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro no ano passado. Para o presidente, há um circo armado. O juiz Bruno Savino, da Terceira Vara Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, expediu a sentença de Adélio e converteu a prisão preventiva em internação por tempo indeterminado. Pela decisão, o agressor deverá permanecer no presídio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos voltar a falar de futebol. A renda anunciada no jogo de estreia da Copa América 2019 entre Brasil e Bolívia chamou a atenção no Morumbi por mais de 22 milhões arrecadados com um público pagante de 46.342 pessoas, ou seja, o ticket médio foi de R$485. É a maior renda já divulgada na história do futebol brasileiro, superando por muito Brasil e Chile nas últimas eliminatórias na Arena Palmeiras. O dinheiro fica 100% com o comitê organizador local da Copa América. Agora 6h45 em Manaus. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta sexta-feira que o diálogo com procuradores e advogados é comum durante o processo, negou conluio com o Ministério Público e afastou a possibilidade de deixar o cargo. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ele falou sobre mensagens atribuídas a ele e ao chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol. Os diálogos obtidos por ação de um hacker foram publicados no site da Intercept. O presidente Jair Bolsonaro descartou demitir o ministro da Justiça, Sérgio Moro, diante do vazamento de conversas que supostamente manteve com procuradores quando era juiz da Operação Lava Jato. Agora 6h45 em Manaus. As centrais sindicais classificaram a paralisação de ontem como exitosa, mas base de apoio de Bolsonaro avalia que o movimento foi um fiasco. Serviços de metrô, trem e ônibus ficaram parcialmente paralisados nesta sexta-feira em mais de 2 dezenas de capitais e outras cidades do país durante a realização de uma greve convocada por centrais sindicais para protestar contra a reforma da Previdência e cortes na educação. As cidades com maior adesão ao movimento foram São Paulo, onde o metrô funcionou parcialmente, Brasília, onde os ônibus não circularam, e Belo Horizonte, que ficou com o metrô fechado. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, visitará a Venezuela na próxima semana. Ela deve se encontrar com Nicolás Maduro e também com Juan Guaidó. O escritório da ONU negociou para acertar com as autoridades venezuelanas os termos dessa missão. O retorno de seres humanos à Lua, planejado pelos Estados Unidos para 2024, poderia custar cerca de $30 bilhões ou 117 bilhões de reais, informou nesta sexta-feira a NASA, a Agência Aeroespacial Americana. O valor está perto do custo ajustado pela inflação da missão Apollo 11 de 50 anos atrás. Para todo o programa e para conseguir uma presença humana sustentável na Lua, estamos falando de algo entre 20 e 30 bilhões de dólares, disse o diretor da NASA, Jim Bridenstine, em entrevista à rede de televisão CNN. Os recursos para o programa Artemis, explicou o diretor, fazem parte do orçamento regular da agência. Bridenstine prometeu no Congresso americano que o esforço para manter seres humanos outra vez à Lua não reduzirá os fundos de outras atividades da agência aeroespacial. O novo programa lunar foi batizado como Artemis, em homenagem à deusa da caça das florestas e irmã de Apolo. Manaus 6h47. Menos de 10% das doações prometidas para a restauração da Catedral de Notre-Dame, em Paris, parcialmente destruída por um incêndio em 15 de abril, foram desembolsadas até o momento.
Segundo a Rádio France Info, empresas, instituições e magnatas se comprometeram em dar 850 milhões de euros para a recuperação da igreja mais célebre da França, mas apenas 80 milhões de euros, ou 9,4% do total, já estão efetivamente à disposição. Os pagamentos feitos até agora são provenientes, sobretudo, de pessoas físicas e chegaram por meio de cheques ou transferências bancárias. Em reunião com o executivo de algumas das principais empresas de petróleo do mundo, o Papa Francisco fez nesta sexta-feira um duro discurso sobre as mudanças climáticas e cobrou ações para combater os efeitos do aquecimento global. O exército dos Estados Unidos divulgou um vídeo que, de acordo com os americanos, prova o envolvimento dos iranianos no ataque a 2 navios-tanque do Golfo de Omã na quinta-feira. 2 companhias marítimas relataram incidentes na última quinta-feira em que 2 navios petroleiros foram danificados no Golfo de Omã. Nas imagens, uma embarcação pequena da Guarda Revolucionária do Irã parece se aproximar de um dos barcos atacados já depois das explosões. Um homem que está nesse pequeno barco se levanta e remove um objeto do casco do petroleiro. Segundo os Estados Unidos, esse objeto é provavelmente uma bomba que não foi detonada. A avaliação do governo dos Estados Unidos é que a República Islâmica do Irã é a responsável pelos ataques que aconteceram no Golfo de Omã, afirmou Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano. 6h49 em Manaus. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam até a nossa redação, começando pelo centenário Jornal do Comércio, que estampa: a arrecadação estadual volta a crescer em maio. 6h49, termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Zegdeg, a técnica de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Vírgula